Bom, gente, meu nome é Sabine, eu sou professora do Departamento de Psicobiologia da Unifesp e eu queria falar hoje um pouco sobre evidências científicas de como melhor aprender conteúdo acadêmico. Bom, desde que a gente é pequenininho e entra na escola, existe uma quantidade enorme de informações que a gente tem que aprender. Para saber a melhor forma de estudar, a gente precisa entender um pouco sobre como o cérebro organiza os conhecimentos acadêmicos que ele retém. Então a gente pode pensar, o cérebro podia guardar informações por data, por rima, por cor, por emoções, em ordem alfabética. Mas na verdade, o que a gente aprendeu ao longo de muitos e muitos anos de estudos é que a gente tende a guardar informações por assunto. Essas informações do tipo acadêmico, que a gente guarda por assunto, nas ciências cognitivas a gente chama de memória semântica. E ela foi proposta por esse pesquisador, Eldon Tuvin, nos anos 70. E isso, vocês não precisam guardar isso, não tem tanta importância, mas eu coloquei aqui algumas referências para quem tiver interesse em entender mais sobre isso. As memórias semânticas, elas são guardadas em redes. Então, vamos imaginar que cada uma dessas bolinhas aqui à direita é uma informação, ou é um conteúdo, ou é uma palavra, por exemplo. E todas essas informações são sempre guardadas em redes que são formadas por co-ocorrência na vida, ou seja, quando elas aparecem juntas, quando elas acontecem no mesmo contexto ou em contextos semelhantes, e por similaridade. Então, eu queria dar um exemplo para vocês de como é que a gente aprende um conjunto de informações associadas. Então, vou dar um exemplo com uma família conhecida, do Game of Thrones. Então, para que a gente conheça os indivíduos de uma família, as suas características, a gente tem que experimentar essas individualidades e essas características dessas pessoas ao longo de várias experiências, para ter uma boa ideia de como essa família é organizada. Então, por exemplo, se eu estou assistindo um episódio, aparece primeiro um personagem como esse aqui, depois em outra cena aparece um outro personagem, aí a gente vê os dois personagens juntos numa outra cena, isso indica que um tem a ver com o outro de alguma forma. Aí a gente vê os dois na cama, que é uma boa indicação de que eles são bastante bem relacionados. Em outras cenas a gente vê outros indivíduos que a princípio não tem nada a ver com aqueles nossos primeiros dois personagens, mas mais pra frente a gente vê que este indivíduo aqui está aqui presente junto com esses outros dois, em alguma indicação que eles têm alguma relação entre si. Mais pra frente a gente vê que além deste indivíduo junto com esses dois, existem vários outros, a gente percebe que isso possivelmente é uma família ou que eles têm relações entre si. Ao longo dos episódios, a gente percebe que esta família tem a ver com um conceito novo, que é uma espécie de animais chamados de dire wolves. E a gente vê também, ao longo de mais episódios, a gente começa a aprender características mais individuais de cada um desses personagens, como os nomes deles. Então, com repetidas apresentações, ou exposições a um conteúdo, a gente aprende as relações diretas entre eles, as relações indiretas também, os nomes, ou terminologias, as características que são familiares a todos esses indivíduos, ou comportamentos, ou conhecimentos, e também as características individuais de cada um desses conhecimentos. Para ter uma ideia como a gente usa uma rede semântica, a gente pode fazer esse seguinte jogo. Experimentar falar ou escrever o maior número de palavras que pertence a uma determinada categoria, que eu vou mostrar em seguida. Digamos que a categoria seja animais. Então, vocês podem experimentar, se vocês quiserem, gerar o maior número de palavras que pertence a essa categoria animais em um minuto, e para isso vocês podem pausar o vídeo. Se vocês não quiserem pausar, vocês podem continuar. Eu vou dar um exemplo de animais que poderiam ser gerados numa determinada sequência. Essa é uma sequência possível de respostas para esse jogo. Cachorro, gato, rato, coelho, vaca, cavalo, galinha, pato, elefante, rinoceronte e hipopótamo. Na verdade, que não é totalmente aleatória essa geração de animais,
Cachorro tem a ver com gato, são animais domésticos. Gato tem a ver com rato, né? Tipo Tom e Jerry. Rato tem a ver com coelho, né? Eles parecem em relação a várias coisas. Vaca, cavalo, galinha e pato são animais da fazenda. Elefante, rinoceronte e hipopótamo são animais africanos. Em geral, quando a gente gera esses subgrupos de animais, a gente gera 2, daí dá uma paradinha, né? E daí fala, ai meu Deus, tá faltando animais, onde mais eu posso encontrar animais? Ah, já sei, na fazenda ou na África. Então a gente já faz esse subagrupamento. Então, os animais que a gente gera fazendo essa tarefa são apresentados em subcategorias, mostrando inter-relações mais próximas entre alguns animais do que outros. Cada vez que a gente joga esse jogo, a gente gera uma ordem diferente de animais, tá? Porque uma palavra puxa a outra, mas nem sempre a mesma palavra. Então, isso é uma característica específica dessas redes de conhecimento. A gente nunca tem o mesmo padrão de ativação toda vez que a gente ativa essa rede semântica. E isso ajuda a manter e fortalecer as relações entre os conteúdos na forma de rede e não numa forma simplesmente linear. Essa é uma representação gráfica de redes semânticas para animais feitas a partir de respostas de centenas de pessoas que jogaram esse jogo. Cada bolinha aqui nessa representação representa uma palavra que identifica um animal, e as linhas entre as bolinhas indicam quando um animal foi falado em seguida do outro, tá? Quanto maior a bolinha, mais frequente apareceu essa palavra nesse jogo. Então vocês veem que essas bolinhas maiores aqui em cinza, cat e dog, gato e cachorro, são as que são mais faladas. Isso faz sentido porque esses animais são bem representados nas redes semânticas da maior parte das pessoas, porque são os animais com os quais a gente mais convive hoje em dia. Vocês podem ver também que tem subcategorias de animais aqui pintados em cores diferentes. Isso significa que tem animais que são mais parecidos com outros e eles ficam nessas subcategorias, enquanto que animais mais diferentes estão em outras subcategorias. Vamos olhar com mais detalhe para essa subcategoria aqui em azul mais escuro. Aqui, essa subcategoria representa animais da África, né? Vocês veem girafa, zebra, leão, tigre. Por que eles estão mais pertinhos um do outro? Porque esses animais a gente experimenta, né, e aprende que eles vivem numa determinada região na África, né, e o nosso cérebro aprende a fazer e a conectar essas informações mais pertinho uma da outra. De maneira que se eu pensar em girafa, é mais provável que essa palavra puxe uma outra palavra que está mais pertinho dela. Pode ser zebra, pode ser rinoceronte. Cada vez que a gente faz isso de uma forma diferente. Quando a gente esgota as palavras que a gente consegue lembrar dessa subcategoria, a gente tem uma pausa, demora um pouquinho, né? Até que a gente pense, deixa eu pensar um animal numa outra, de uma outra forma. Aí a gente passa para uma outra subcategoria, fala um monte de palavras, daí meio esgota. Aí a gente pensa de novo onde mais tem animal e vai fazendo a tarefa dessa forma. Essa outra subcategoria aqui, ó, ela é minha predileta, ela representa animais nojentos, tipo barata, minhoca, mosquito. Então parece que as pessoas também guardam essas palavras como uma subcategoria. Então, de novo, essas redes são formadas por concorrência na vida e por similaridade. A gente chama isso de memória semântica, não tem importância, mas se vocês tiverem interesse em pesquisar mais sobre isso, é legal que vocês saibam o nome, né, desse tipo de memória. Cada informação aqui é chamada de um nodo, e as relações entre os nodos estão representadas por linhas. Quando a gente ativa um nodo, esse nodo ativa outros nodos próximos a eles, mas a cada vez que isso acontece, um nodo meio diferente é gerado. Portanto, cada vez que a gente pensa num conteúdo, e no caso aqui é uma palavra, mas pode ser um conteúdo escolar, tudo que tem a ver com aquele conteúdo é ativado também, tá? Só que isso não vem na mesma ordem, tá? Eu posso pensar numa coisa, numa matéria, e essa coisa me leva a uma outra coisa 2, mas em outro momento eu posso pensar nisso e vai
e vai ser ativado uma outra informação que tem a ver com isso, tá? E isso vai firmando a relação entre os conteúdos dentro da nossa memória. Então, lembrem disso, tá? Cada vez que a gente ativa um nodo, há uma ativação espraiada para nodos parecidos. Essa ativação é variável de vez para vez. E cada vez que a gente ativa uma rede semântica, um nodo puxa outro, tá? De forma diferente e de forma meio aleatória. Então, agora vamos mudar um pouquinho de assunto para integrar esses conhecimentos aqui com o motivo dessa aula, né? Será que a gente estuda de maneira a formar redes semânticas? Então, essas são algumas formas comuns das pessoas estudarem. Lerem repetidamente anotações, livro e apostila, grifar. Tem pessoas que reescrevem as anotações. A gente pode também resolver problemas, questões. A gente pode se autotestar e tem uma série de outras estratégias. Esse gráfico mostra como estudantes brasileiros estudam. Ele foi recentemente, de um trabalho que foi recentemente publicado por algumas pessoas da minha equipe. Então, vocês veem aqui à esquerda uma lista de maneiras de estudar diferentes que já foram levantadas em estudos internacionais como sendo comuns entre os estudantes. E a gente pediu para que estudantes brasileiros indicassem para a gente a frequência com que eles usam cada uma. E vocês conseguem ver que as técnicas mais frequentemente utilizadas, indicadas na barrinha preta, são reler conteúdo e anotações e a matéria e sublinhar. Bom, gente, infelizmente eu tenho notícias ruins, tá? Essas duas formas mais frequentes de estudar, ler repetidamente e grifar, são altamente ineficientes em termos de promover um aprendizado duradouro. Então, realmente não é legal estudar dessa forma. E por que então que as pessoas estudam dessa forma? Bom, tudo indica que o motivo delas estudarem assim passivamente, só focando em colocar informações para dentro da cabeça, essas formas de estudar enganam a gente. Por exemplo, quanto mais a gente lê uma informação, mais a gente acha que aquela matéria é familiar. E a gente acha que se ela é familiar, então a gente está sabendo e a gente vai bem na prova. Mas na verdade isso não acontece. E eu queria dar um exemplo para vocês. Então o exemplo é o seguinte, eu quero que vocês desenhem para mim uma imagem altissimamente familiar, ou seja, que vocês já viram provavelmente milhares de vezes na vida de vocês. E o desenho que eu quero que vocês façam é o desenho do logo da empresa Apple, sem roubar, tá? Não vale olhar no telefone de vocês, se vocês tiverem um telefone desse tipo, ou laptop. E se vocês não tiverem uma caneta à mão, tentem fazer esse desenho mentalmente, com o máximo de detalhes possível. Houve um estudo científico, né, que pediu justamente para as pessoas fazerem isso, tentarem desenhar o logo da Apple, como eu pedi para vocês. Vocês não precisam ficar com vergonha do desenho de vocês, olha só o tipo de desenho que as pessoas nesse experimento fizeram, vejam só. Agora que vocês já tentaram desenhar o logo, eu queria que vocês tentassem adivinhar qual desses aqui que é o logo correto, tá? Então tentem, escolham uma das alternativas. Bom, gente, em geral as pessoas escolhem essas últimas duas alternativas aqui com maior frequência. Mas eu já vou mostrar para vocês que nenhum desses aqui é o correto, tá? Na pesquisa original, somente uma entre 85 pessoas desenhou o logo certo e menos da metade reconheceu o desenho certo, mesmo aqueles que tinham o aparelho da Apple, tá? O logo correto é este aqui, tá? Ele é um pouco diferente deste último aqui, né? Esse último exemplo que eu pedi para vocês escolherem. Vocês podem ver que a folhinha e a mordida inclinam para o mesmo lado, né? As pessoas confundem muito os lados. E tem uma outra característica marcante dessa imagem, que ela tem uma reentrância em cima e embaixo, tá vendo?
Então isso é um logo bastante simples, né? Tem pouquíssimas características e mesmo assim as pessoas têm muita dificuldade de desenhar o logo corretamente. Ou seja, gente, a familiaridade com um objeto, com uma matéria ou com um conteúdo não assegura que a gente vai conseguir tirar ele da cabeça na prova, né? Ou mesmo na vida real, quando a gente precisar usar esse conhecimento. Isso significa também que ter a sensação de saber não é a mesma coisa que saber de fato uma informação. Ao que parece, cada pessoa usa a própria experiência que ela tem para decidir como estudar. Ficar se expondo a um determinado conteúdo, né, estudando só, focando em colocar informação para dentro do cérebro, sem pensar, passivamente, dá a sensação para a gente de que a gente está sabendo a matéria, porque cada vez que a gente lê um conteúdo, ele parece mais familiar. Então, como é mais familiar, a gente acaba escolhendo essa forma de estudar porque ela parece boa, né? Porque cada vez mais parece que eu estou sabendo a matéria, mas na verdade isso não acontece, né? Como vocês viram no exemplo da Apple. Embora vocês tenham visto muitas vezes esse logo, isso não assegura que vocês vão saber os detalhes deles na hora que vocês vão ter que produzir isso da memória, ou seja, tirar essa informação para fora da memória. Então, como é que a gente faz, né, para aprender a estudar sozinho? Bom, a gente só tem nós mesmos como parâmetro de comparação. Então, a gente pode tentar estudar de um jeito, faz uma prova, estuda de um outro jeito, faz outra prova. E será que dá para a gente comparar o nosso desempenho na prova 1 e na prova 2 e saber qual é a melhor forma de estudar? A gente tem que pensar que, na verdade, não, né? Porque a matéria de cada prova é diferente, a prova mesmo é diferente, o tempo que a gente estudou variou, a época em que a gente fez a prova era diferente, eu podia ter dormido melhor numa noite em relação na véspera da prova do que noutra. Então não dá muito bem para a gente fazer um experimento, né, dentro da nossa experiência para determinar qual é a melhor forma de estudar. E o que se verifica é que provavelmente todo mundo relê o conteúdo, né? Essa é a forma mais frequente de estudar. À medida que a gente vai relendo o conteúdo, a informação vai parecendo cada vez mais familiar e a gente confunde isso com saber a matéria. Isso é chamado de ilusão de competência. A gente confunde a familiaridade com alguma coisa com, de fato, a nossa habilidade de conseguir tirar e produzir aquela informação na hora que a gente precisa tirá-la para fora da cabeça. Não é complicado explicar isso em termos neurobiológicos, tá? As áreas cerebrais responsáveis por identificação de familiaridade, elas não são as mesmas áreas que a gente usa para fazer associações entre conhecimentos, tá? Então, o cérebro separa essas duas coisas. A gente que não é muito bom de discriminar o que é familiaridade com alguma coisa do que é de fato ter aprendido alguma coisa de forma integrada com os demais conhecimentos que a gente tem e que são, portanto, mais fáceis de serem produzidos numa situação em que a gente tem que usar aquele conhecimento. Esses grafiquinhos aqui, eles representam 6 experimentos diferentes que estão aqui só para ilustrar uma coisa muito simples. A linha azul em cada um desses gráficos representa o que as pessoas achavam que ia acontecer com o desempenho delas em determinadas circunstâncias. E as linhas vermelhas representam de fato como foi o desempenho delas nessas condições. Vocês estão vendo que em todos esses 6 gráficos, a linha azul não tem nada a ver com a linha vermelha, né? Então isso mostra pra gente que a gente não é nada bom de avaliar o nosso próprio desempenho. Então, realmente, nós somos péssimos em relação a fazer isso. Então, é importante a gente identificar que para a gente poder usar um conhecimento ou uma informação de forma adequada, essas informações têm que estar integradas entre si, né? Se eu tenho na cabeça uma série de informações e elas estão todas desconectadas, é muito difícil eu usar essas informações de forma correta na hora em que eu preciso conseguir tirar essas informações para fora.
Diferentemente, quando as informações integradas, uma informação pode puxar a outra, né? E a gente pode até descobrir coisas que estão interconectadas, mesmo que a gente não tenha estudado elas dessa forma. Então, uma pergunta que eu faço para vocês é: será que a forma que vocês estudam de fato assegura que vocês estão construindo redes semânticas complexas e bem estruturadas? Será que dá para fazer isso relendo e sublinhando informações? Tá? Eu queria que vocês pensassem um pouquinho nisso. Então, o que a gente tem que fazer, então, para estudar de uma forma melhor? Então, para usar conhecimentos, a gente tem que ter redes semânticas bem estruturadas e a gente tem que treinar, tirar essas informações para fora da cabeça. E dá para a gente estudar dessa forma, tirando informações da cabeça. E na literatura científica, isso é chamado de prática de lembrar. Como é que a gente faz para estudar para fora? Para construir e estabilizar relações em redes semânticas. Para fazer isso, a gente tem que fazer coisas como fazer resumo de cabeça, tá? Ou dizer para nós mesmos, ou escrever as coisas que a gente consegue lembrar de uma determinada aula, por exemplo, sem ficar copiando, né? Olhando o tempo todo as anotações que a gente fez. A gente pode desenhar as relações entre informações ou fazer mapas conceituais. A gente pode contar essas informações para uma outra pessoa que não entende do assunto. A gente pode montar perguntas, né, para um colega, por exemplo, para ele responder, né, porque para montar uma pergunta a gente tem que ter os conhecimentos para poder articulá-los de uma forma a fazer sentido. A gente pode associar informações que a gente está estudando com experiências pessoais ou com coisas que acontecem na vida real. Basicamente, a gente tem que pensar sobre o que a gente está estudando. Então, prática de lembrar não é uma coisa complicada, né? A gente tem que imaginar coisas, explorar como as coisas se relacionam, integrar as informações, pensar a respeito para que a gente possa conseguir entender o que a gente está estudando. Isso tudo permite que as informações de um determinado conteúdo se integrem, né, e fiquem todas relacionadas entre si. Existem milhares de estudos científicos, tá, sobre as vantagens da prática de lembrar, e esses estudos têm sido publicados desde o final do século XIX. Então, é uma pena que esse tipo de conhecimento não tenha sido ainda integrado dentro das práticas educacionais. Por que a gente precisa fazer estudos científicos para entender quais são as formas melhores de estudar? Porque, diferentemente da gente fazer um experimento com nós próprios, quando a gente faz um experimento sobre aprendizagem, a gente pode pegar milhares de pessoas, ou centenas, ou muitas pessoas. A gente divide aleatoriamente essas pessoas para duas condições diferentes. Por exemplo, estudar de um jeito, ou metade das pessoas estuda de um outro jeito. E daí todo mundo faz a mesma prova. Aí a gente pode comparar como é que foi o desempenho das pessoas que estudaram desse jeito com o desempenho das pessoas que estudaram desse jeito para ver quem vai melhor na prova. Ciência, gente, não é a verdade absoluta do mundo, tá? A ciência é um processo de construção de conhecimento. É como se cada pesquisa que a gente faz contribuísse um pouquinho, como se fosse um tijolo dentro de um muro, né? Quando as pesquisas são feitas mais de uma vez, né, e os resultados obtidos são semelhantes ou iguais, isso reforça que aquilo é um achado importante, que aquilo reflete alguma coisa relacionada à realidade, ajuda a gente a construir esse muro de conhecimentos. E às vezes tem alguns tijolos que não são bons, a gente não consegue replicar, né, ou ter os mesmos dados. Isso indica que aqueles dados não eram muito bons e tem que ser deixados de lado. Então, no fundo, a ciência, gente, é um processo de redução de incertezas, né? A gente vai construindo conhecimentos sobre assuntos com vários pequenos pedaços e replicando e repetindo esses pedaços para ver se eles, de fato, são observados de novo em outras condições diferentes. Bom, então eu vou mostrar para vocês como que a gente poderia usar a prática de lembrar em relação a usar métodos tradicionais de estudo para formar uma rede semântica de uma família desconhecida, tá?
Então, assim, como todo conhecimento, a gente sempre tem algum conhecimento sobre o assunto que a gente vai estudar, né? Então, a gente já sabe, por exemplo, nesse caso, o que é uma família, como as pessoas se organizam nas famílias. A gente sabe, a gente tem um vocabulário específico para famílias, né? Pai, mãe, tio. E para aprender as relações de uma família nova, a gente precisa usar esses conhecimentos anteriores, que a gente tem já sobre família, e formar novas relações entre pessoas que a gente a princípio não conhece, né? Isso será tanto melhor quanto mais integrados esses conhecimentos ou as relações entre esses indivíduos dessa nova família que a gente vai estudar estiverem, tá? Isso, como eu falei para vocês, é igual ou simboliza o que a gente faz para adquirir todo tipo de conhecimento. Eu vou dar um exemplo, novamente, né, de uma família do Game of Thrones. Se por acaso vocês não viram a série, tem um possível spoiler nos próximos slides, tá? Eu vou tentar não chamar atenção para eles, mas se vocês não quiserem se decepcionar, vocês podem pular os próximos slides, tá bom? Bom, então aqui o que as pessoas teriam que estudar nessa questão aqui é a relação das pessoas dessa família com a relação das pessoas dessa outra família aqui, tá? Como é que a gente em geral faz para estudar? O tipo preferencial de estudo das pessoas é um estudo passivo. Então tá escrito lá na apostila da pessoa ou nas anotações uma descrição sobre as relações dessas pessoas, tá? O fulano de tal se casou com o fulano de tal e eles tiveram 4 filhos. O filho mais velho, eles dão um nome aqui, se casou com fulana. Eles tiveram, 5 filhos, tal e tal. E a filha mais nova se casou com não sei quem, tarará, tarará. Esse tipo de estudo a gente vai reler. Cada vez que a gente vai reler essa informação, ela vai parecer mais familiar. Mas isso aqui nos leva a um aprendizado mais linear entre as coisas, né? Então, fulano se casou com ciclano e tiveram 4 filhos. O primeiro filho fez isso, o segundo filho fez aquilo e tudo mais. Esse é um aprendizado para dentro, tá? Um aprendizado passivo e só focando em colocar as informações para dentro do cérebro. Na hora de lembrar, se a gente for fazer uma prova, tem questões mais fáceis que a gente conseguiria responder fazendo um estudo dessa forma, mas tem questões que seriam muito difíceis de responder estudando dessa forma, tá? O que é mais fácil? O mais fácil é a gente ter uma pergunta que reflete a maneira que a gente estudou a informação. Então, eu posso dizer, o Richard casou-se com fulano. Quem? Quantos filhos eles tiveram? 4. Como era o nome da filha mais nova? Parará. Esse tipo de pergunta é um tipo de pergunta que a gente facilmente conseguiria responder baseada na forma de estudo linear e passivo. Entretanto, perguntas como essas aqui embaixo seriam muito mais difíceis de responder, tá? Porque elas refletem relações que a gente não estudou. Por exemplo, quem eram os tios do fulano de tal? Quem eram os sogros de fulano de tal? Quantos netos tiveram fulano e fulano, tá? Essas são coisas aqui que não foram estudadas, né? Mas elas representam, na verdade, o tipo de questão que a gente tem na vida real quando a gente precisa usar um conhecimento. Bom, então se a gente não estuda tirando a informação para fora da cabeça, fica bastante difícil distinguir um traço de memória de outro, a gente não tem como puxar uma informação a partir de uma outra informação que vem à mente, a gente não consegue responder perguntas mais complexas. E dá mal, né? A gente vai mal na prova. Então, se vocês esquecem logo tudo que vocês estão estudando, provavelmente vocês não estão usando uma técnica de estudo eficiente, né? Então, tentem pensar que formas de prática de lembrar serviriam para você para tentar melhorar o desempenho de vocês. Bom, qual seria a alternativa, então, da gente estudar de uma forma diferente usando prática de lembrar? Bom, gente, nesse caso, como é que vocês poderiam usar a prática de lembrar para aprender as relações entre essas famílias, entre as pessoas dessas famílias? Bom, em primeiro lugar, vocês têm que pensar no que vocês estão estudando, tá? Então, tentem tirar da cabeça como é que eram as relações, uma vez que vocês
já tiveram algum acesso ao conteúdo. Façam exercícios, né, se for possível, daquela matéria. Façam os resumos de cabeça, tentem pensar e dizer como é que são as relações entre as famílias. Montem apresentações gráficas das relações entre essas famílias e depois cheque com o conteúdo real se vocês acertaram. E para preencher os buracos, né, que vocês esqueceram. Montem sequências de raciocínios diferentes. Pensem em exemplos da vida real. Por exemplo, quem seria a mãe, o tio dentro de uma família que vocês já conhecem, por exemplo, né? E fazer tudo isso é muito bom em grupo, né? Se a gente conseguir evitar o momento fofocas que às vezes se estende muito e demais, né? E pensem também que vocês podem usar o tempo perdido em filas, no transporte, pensando sobre a matéria que vocês têm que estudar, né? Vocês podem rascunhar mentalmente ou numa folhinha de papel, enquanto vocês estão nessas condições. Isso tudo aumenta muito a chance de vocês integrarem melhor esse conhecimento e fazer com que esse conhecimento dure mais tempo. Evidências científicas mostram que com mais práticas de lembrar, o acesso à informação fica facilitado, o traço de memória se fortalece, as memórias são encontradas bem mais rápido e a gente confunde menos conteúdos semelhantes entre si, a gente associa melhor um conteúdo com outros conteúdos e a gente é capaz de aprender até relações entre conteúdos que a gente não estudou. E o mais importante de tudo é que essas memórias, elas duram muito mais tempo. Por que isso é importante, então, gente? Porque na vida real, a gente não tem só que conhecer alguns conteúdos que têm relação entre si, nem com dois diferentes tipos de conteúdo que podem ter alguma intersecção. A gente tem que conhecer intersecções muito mais complexas sobre muitos conteúdos. No exemplo do Game of Thrones, não basta só saber as relações entre duas famílias. Para entender a história, a gente tem que entender como todas elas se interrelacionam. E isso é verdadeiro também na vida real. Então, uma forma que a gente poderia pensar de associar as pessoas é dessa forma linear, tá? Tem várias pessoas aqui, casadas, tendo filhos, e de várias famílias, e depois elas vão se interconectando. Mas essa seria uma forma diferente de estabelecer relações entre pessoas. Ainda, esta é uma outra forma de estabelecer relações entre as pessoas. E, de fato, né, na vida real, todos os conhecimentos têm a ver com muitos outros conhecimentos, né? Então, para que a gente consiga, de fato, ter um melhor conhecimento geral, a gente precisa estabelecer as relações diretas e indiretas entre as informações e a gente consegue fazer isso muito mais pensando a respeito do que a gente está estudando do que estudando passivamente. Ok, então toda vez que a gente pensa sobre o que a gente está estudando, as relações entre as informações são ativadas e a cada vez que a gente faz isso, essas relações são ativadas de diferentes formas. Isso permite que a gente integre as relações entre os conjuntos de informações, né, presentes no texto, por exemplo, em várias dimensões diferentes. E isso faz com que a gente forme redes de conhecimento e não sequências de informações, porque manter só sequências de informações é bem inútil na hora que a gente tem que responder perguntas mais complexas. Então, o objetivo do estudo, gente, deve ser formar redes de conhecimentos, tá? Queria mostrar para vocês como é que funciona. Então, vocês fizeram uma prática de lembrar desenhando o logo da Apple, né? Alguns minutos atrás. Eu queria que vocês tentassem de novo agora fazer esse logo, sem olhar o anterior que vocês fizeram e sem também dar uma espiadinha no telefone de vocês, se é que vocês têm um telefone Apple. Essa aqui tá a resposta, e eu poderia apontar, porque eu já fiz isso muitas vezes, que uma grande parte de vocês acertou todas as características desse logo, e aqueles que não acertaram tudo, certamente o logo apareceu bem melhor do que a primeira tentativa de vocês. Então, por que isso aconteceu, né? Embora vocês tenham visto milhares de vezes esse logo,
e fossem capazes de identificar como familiar esse logo muito rapidamente, só tentando tirar esse logo da cabeça, né, tentando fazer o desenho, é que fez com que os detalhes, né, dessa imagem de fato se integrassem e vocês conseguissem lembrar de forma correta. Nesse caso, claro, vocês não integraram essa informação à rede semântica, certo? Mas fizeram uma prática de lembrar desenhando. Isso serve só para ilustrar o poder dessa prática. Então, embora enquanto você estuda não tenha problema você errar, vocês têm que lembrar que na hora da prova, o detalhe, né, se a maçã é para a direita ou para a esquerda, se a folhinha vai para a direita ou para a esquerda, é de fato a alternativa correta, né, por exemplo, no vestibular, né? Então, o detalhe não é pouca coisa em situações acadêmicas. Aí o logo certo. Mas olha, colocar para dentro é tão mais fácil, né, gente? Só ficar relendo lá sem pensar é muito mais fácil. Mas lembrem, isso só dá a ilusão de aprendizado. Lembrem do logo, né? Embora vocês tenham visto muitas vezes, isso não assegura que vocês vão conseguir reproduzi-lo. Então, para aprender de fato, a gente tem que tirar a informação da cabeça e isso de fato exige mais esforço. Muitas pessoas falam assim, mas em exatas, né, na área de exatas, a gente só faz exercício, isso é prática de lembrar, certo? Mas tem alguns detalhes, né? Estudar, por exemplo, um exercício de exatas com a resposta à vista, por exemplo, nesse caso direito aqui, isso aqui é enganação, tá, gente? Porque a gente vai dar uma olhada de como foi resolvido o problema e falar assim, tô sabendo. De novo, isso vai estar ativando mais familiaridade do que sendo uma prática de lembrar. Para ser prática de lembrar, a gente de fato precisa apagar a resposta e fazer de novo o exercício, tá? Mas não é para se matar. É para fazer aos poucos. Então, a gente tem que praticar lembrar, mas de pouquinho em pouquinho, espaçando as práticas e alternando os conteúdos que são estudados. Então, vamos pensar assim. Aqui a gente tem uma representação de 2 indivíduos que estudaram 3 horas. Cada barrinha vermelha é 1 hora de estudo. Um deles estudou, como a maior parte das pessoas, as 3 horas só na véspera do dia da prova. E esse outro indivíduo aqui embaixo estudou em 3 situações separadas uma da outra no tempo, espaçadas. No dia da prova, o desempenho pode até ser semelhante. Entretanto, quando você vai aferir o quanto que as pessoas lembram dessa informação passado algum certo tempo, a gente observa que quando a gente estuda de forma massiva, né, tudo juntinho, a gente guarda muito menos informação do que de forma espaçada. Preciso também, gente, variar o que a gente faz no meio, entre esses espaços, tá? Então, entre um momento de estudo e outro, a gente tem que descansar ou a gente tem que alternar para um novo tipo de matéria, tá? É muito menos eficiente estudar 3 horas seguidas de matemática do que estudar 1 hora de matemática em 3 dias separados e usar os outros tempos nos mesmos dias para estudar outras matérias, tá? Então, é melhor fazer matemática, depois história, depois matemática, do que fazer 3 horas direto de uma determinada matéria. Tá? A gente precisa fazer esse tipo de alternância de conteúdos e a gente também precisa ter pausas para descanso no meio, tá? Então, a gente precisa praticar lembrar, mas de pouquinho em pouquinho. Por que a gente precisa disso? Porque para que a gente estabeleça relações entre conteúdos, a gente tem que ter alterações estruturais dentro do cérebro, né? A gente tem que ter, as células do cérebro têm que se conectar uma a outra, e isso envolve um processo longo,
que exige repetição, né, da importância da associação que a gente está tentando estabelecer e tempo, tá? Então, quando a gente é exposto a um determinado conteúdo, como está aqui embaixo, quando a gente pensa nessa informação de novo, essas novas memórias ainda são bastante instáveis, e à medida que a gente pensa de novo nelas, ativa de novo elas, vê as associações entre conteúdos, essas memórias elas vão se tornando mais estáveis e mais interconectadas com mudanças mesmo estruturais dentro do cérebro, tá? Essas redes de conhecimento, né, ou esses processos de alteração estrutural, eles demoram para serem formados, eles precisam de repetição ao acesso ao conteúdo em diferentes contextos, em diferentes ordens, e acontecem enquanto a gente está acordado, enquanto a gente está descansando, enquanto a gente está dormindo também, tá? Então, não é porque eu parei de estudar que eu parei de aprender, não, o cérebro está trabalhando offline, sozinho, tá? Se vocês quiserem ver um pouquinho mais sobre isso, acessem esse link aqui. Então, isso quer dizer que o cérebro, ele trabalha o tempo todo, tá? Não somente quando você está estudando. Se você ficar estudando o tempo todo, entretanto, sem descansar, isso pode atrapalhar esse processo de formação, né, de novas relações estruturais entre as células do cérebro e tudo mais, né? Porque enquanto você está estudando, você está muito cansado, você compete por recursos e podem causar interferência com as coisas que a gente está tentando guardar, fazendo essas alterações estruturais. Então, é importante fazer um esquema de estudo que permite praticar lembrar, mesmo que isso exija mais esforço, lembrando que como ela é uma forma mais eficiente de estudar, a gente pode economizar um pouco mais de tempo para descansar. Então, a moral da história é que todo mundo precisa ter tempo para trabalhar, né, estudar, mas também tem que ter tempo para descanso. Lembrando que enquanto a gente descansa, a gente também ainda forma memórias. Então, muita gente tem muita culpa, né, fica estudando horas e horas mesmo quando eles estão exaustos, mas isso não é uma forma inteligente, né, de usar o nosso tempo. Para que a gente tenha um bom desempenho acadêmico, a gente precisa estudar bastante, evidentemente, mas a gente também precisa fazer exercício, a gente precisa dormir, a gente precisa descansar. Tá? Dormir bem, estar fisicamente ativo e estar alimentado adequadamente são essenciais para um bom desempenho cognitivo. Última dica, pessoas, é que é a seguinte: é muito difícil concentrar e ter uma boa resposta a horas e horas de estudo se a gente é interrompido o tempo todo. Então, é muito importante desligar distrações. E nos dias de hoje, as distrações em geral são o aparelho celular. Não adianta deixar no mudo ou só no vibrador. Toda vez que acende a luzinha ou vibra, isso interrompe, né, nossa concentração. E faz com que a gente tenha que estudar por muito mais horas de uma forma muito mais ineficiente. Então, o ideal é desliga tudo por meia hora ou coisa do gênero, estuda essa meia hora, passada meia hora põe lá um timer para tocar, ligue seu celular, responda suas mensagens, descanse um pouquinho e depois novamente desliguem tudo e concentrem-se nas atividades acadêmicas que vocês estão tentando realizar. Isso é muito mais eficiente em termos de assegurar um aprendizado mais duradouro e permite com que sobre mais tempo para vocês descansarem também. Então, a moral da história né, para que a gente tenha sucesso em adquirir conhecimentos de forma mais duradoura, a gente precisa estudar, mas não de qualquer maneira, a gente precisa estudar de uma forma mais efetiva. Para fazer isso, a gente tem que estudar tirando informações para fora da cabeça, repetidamente, de forma espaçada, preferencialmente, mesmo que por curtos períodos de tempo, sem distração. Isso tudo permite com que a gente tenha um aprendizado mais duradouro. Só para terminar, para aqueles que têm o privilégio de conseguir acompanhar uma apresentação em inglês, eu sugiro fortemente que vocês dêem uma entradinha nesse site, Lasting Learning, porque ele agrega apresentações dos pesquisadores mais renomados
no mundo na área de avaliação, né, das maneiras mais efetivas de estudar. Para quem é professor e tiver interesse em mais informações, eu e uma colega traduzimos alguns guias sobre prática de lembrar e prática de lembrar espaçada para professores. Estão disponíveis online nesse site. Experimentem para ver se vocês gostam. Por aqui eu encerro essa apresentação. Meu nome é Sabine Pompeia. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, esse é o meu e-mail. Eu queria reforçar que eu não tenho conflito de interesses, ou seja, eu não tenho... ninguém me paga, né, para fazer essas apresentações. Eu não tenho nenhum interesse econômico em fazer isso, nem a Apple tampouco me paga para usar o exemplo do logo dela para ilustrar como fazer a prática de lembrar. Em seguida, aqui embaixo tem os logos das agências financiadoras que dão suporte financeiro às pesquisas que eu realizo e as minhas credenciais científicas. Então, muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.